enquanto a moto passa, a gente canta. Mas é chegada a hora, a espada irá surgir. Alô, Felipe. Incandescente como um raio, alucinante como um raio, brilhante como a luz do sol. Vem pra unir as pontas dos anéis partidos. Eu abro a terra e ele semeia o trigo. Vem depois de mim, mas é antes de mim. Ele é o raio e eu sou o trovão. Eu sei, gente, quando eu canto bem. O moto já passou, então nós vamos começar o nosso estudo da noite de hoje. Olá, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam tranquilos e tranquilas. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da educação dos sentimentos no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 22 até o 30. O tema é Jesus e João Batista. Primeiro a gente quer dizer que essa passagem é como se fosse um arremate, é como se fosse ali um juntar de varas para concretizar uma ideia. Qual é a ideia principal? A ideia principal é falar do precursor do Messias, aquele que veio reajustar as ideias, veio colocar o povo ali no eixo, ali na linha, para colocar eles em reflexão profunda a respeito da sua conduta, para conseguirem compreender a mensagem do Messias. E eles conseguirem, em consequência disso, identificarem o Messias. E nós sabemos que o Messias é Jesus, o Cristo. Então nós vamos fazer a leitura do texto aqui, nessa tradução do Haroldo Dutra Dias, mas você pode ler qualquer evangelho que você tiver na sua casa, não necessariamente precisa ser essa tradução. As palavras podem diferir um pouco, mas o sentido, a mensagem vai ser a mesma. Então, desejo a todos um bom estudo, que Deus nos abençoe e vamos lá. Jesus e João Batista. Depois disso, Jesus veio para a terra da Judéia e seus discípulos também. Ali permanecia com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salém, porque havia muita água lá. Eles vinham e eram batizados, pois João ainda não havia sido lançado na prisão. Então houve um debate entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Eles vieram até João e lhe disseram: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tu testemunhaste, eis que ele batiza e todos vêm até ele. Então, aqui a gente já para e faz uma reflexão bem legal. Uma reflexão que vem fechar com chave de ouro aí essa ideia principal. Essa ideia principal dessa personagem, ou dessa figura que nós gostamos tanto, que é o precursor de Jesus, João Batista. Essa ideia da purificação era uma ideia muito forte para os judeus. E o batismo feito por João Batista marcava, digamos assim, apesar de não ter nascido com ele, de algumas fontes apontarem que esse ritual do batismo ele é lá do Egito Antigo e etc., eles tinha toda assim, essa simbologia, essa conotação de recomeço, de realinho. É como se fosse, por exemplo, uma tomada de decisão. A partir daqui, eu decido fazer isso aqui. Então, o batismo, a imersão em água, vinha para simbolizar essa tomada de decisão. Então, vinha para marcar essa nova postura, esse novo entendimento. Então, era basicamente isso. Era profundo? Era profundo. Por quê? Porque João, ele, como nós já dissemos em uma lição anterior, ele era um cara assim, digamos assim, do fio do bigode. Ele era um cara assim que não curto e grosso, mas muito direto nas suas atitudes.
sim, como Jesus nos ensinou. Para ele era sim, sim ou não, não. E ele era muito reto nas suas atitudes. E ele via ali que o povo não andava mais tão coerente com a lei, que as suas adorações estavam ou haviam se tornado adorações exteriores. Então o que ele fez? Ele saiu pregando pelo deserto, como todos nós sabemos, e convidando as pessoas a fazerem essa reflexão. Poxa, o que você está fazendo da sua vida? O que é mais importante para você? É isso aqui que está acontecendo no mundo ou a sua relação com o Criador? Consegue compreender? Então, João Batista, ele é esse cara que vem marcar um início. Poxa, a partir daqui tomei a minha decisão, que a partir de agora eu vou honrar com o meu compromisso com Deus, o meu compromisso de aperfeiçoamento interior. Consegue compreender? E esse batismo vai simbolizar isso aí. Vai simbolizar esse homem novo, esse coração que decidiu. Aí vem Jesus. O que Jesus ele veio dizer pra gente? Olha, querendo ou não, é um ritual. E a gente vê que isso vai ficar muito claro na fala de João, mais lá adiante no texto, quando ele diz assim, é preciso que eu diminua para que ele cresça. Aí a gente entende que esse diminuir de João, às vezes pode parecer assim, o personagem João, tenho que diminuir, tenho que desaparecer. Também, mas se a gente for pensar de um jeito mais profundo, a gente percebe que não era João a pessoa, a personalidade, era a ideia do batismo, a ideia que ele vinha trazendo, e nem os ensinamentos, essa ideia mesmo do ritual, porque qual era a marca registrada de João? Era o batismo, era essa imersão em água. Então, que eu diminua, ou seja, aquilo que eu trago para vocês, aquilo que é minha característica, ela desapareça, porque ele vem batizar em espírito. Isso aqui que eu faço é um ritual, não deixa de ser um ritual, não deixa de ser uma coisa exterior, uma coisa que marca uma tomada de decisão muito importante, uma postura diferente diante da vida, mas que não deixa de ser exterior. E Jesus veio batizar de forma diferente. Jesus veio dizer pra gente, ou veio ensinar para o povo uma ideia diferente de purificação. E a gente vai ver que ao longo do Evangelho, Jesus vai combatendo isso em várias outras oportunidades, como fez naquela passagem onde publicano, me ajuda a produção. Um publicano interroga Jesus perguntando por que os discípulos dele, aqueles que ele acompanhava, não lavavam as mãos antes de pegar a comida para comer. E Jesus disse para ele em resposta que o que deixa o homem puro não é o que ele coloca dentro da boca, não é um ritual simbólico ali de lavar as mãos que vai fazer com que aquele homem torne-se puro para comer, mas o que sai da boca do homem, ou seja, aquilo que o homem prega, as atitudes que ele tem no dia a dia, a postura que ele tem diante da vida, a responsabilidade que ele tem para com ele mesmo, diante de tudo que significa a vida, diante de tudo que significa estar encarnado aqui no planeta Terra. Isso sim vai dizer se ele é puro ou se ele é impuro. Consegue compreender? E Jesus veio trazer essa ideia mais profunda de purificação. Quando João diz assim, ele batiza com o Espírito, nós lemos, né? Jesus batiza com o Espírito Santo, ou seja, essa mudança que ele veio trazer é uma mudança que começa no interior. É uma mudança que vem de dentro, que vem do perfeito conhecimento e da vontade profunda de mudar. Nós aprendemos com os Espíritos, aprendemos com Jesus, que nós nos purificamos à medida que nós vamos educando os nossos sentimentos.
à medida que nós vamos nos tornando doces, à medida que nós vamos nos tornando compreensíveis, à medida que nós vamos nos tornando caridosos. Fora da caridade não há salvação. A gente lembra, né? A gente lembra. Isso sim, é que nos torna puros. Você consegue perceber que essa é uma lição que vem fechar essa ideia da purificação, porque o texto está dizendo aqui que houve um embate entre um judeu e um discípulo de João. É o evangelista querendo dizer assim, olha, a chave disso aqui tudo é uma ideia nova que está se querendo trazer a respeito dessa purificação. Porque para os judeus bastava que você oferecesse um boi para que os teus pecados estivessem perdoados. Bastava que você oferecesse uma pomba para que os teus pecados estivessem perdoados. Bastava que você fosse imerso debaixo da água, que a gente pensa isso, mas não era isso. A ideia de João era muito mais profunda, a gente que foi deturpando isso ao longo dos séculos, para que você tornasse uma nova pessoa. Consegue compreender? Vamos continuar aqui a leitura do texto, que a gente faz o arremate para a gente já se encaminhar para os finalmente. Aqui. Em resposta, disse João, não pode um homem receber nem uma só coisa se não lhe for dada do céu. João já adverte, né? Olha, se ele está batizando, é porque ele pode. É porque ele pode. Porque o homem não é nada na terra se ele não tiver em profunda ligação com Deus. A gente aprende com os espíritos que quando a gente reencarna, a gente traz muitas coisas com a gente, como resultado daquilo que a gente já aprendeu, mas a gente também traz aí em germe muitas coisas que nos são emprestadas do Criador. Muitas coisas que nos são emprestadas no sentido de nos dar mais força para fazermos aquilo que nós temos que fazer. E João, ele já começa a lançar luz em cima disso aí. Olha, se ele está fazendo, é porque ele pode. É porque ele pode. João era um cara popular entre os mais humildes. Ele não era muito bem quisto lá pelos caras lá da elite, digamos assim, pelos sacerdotes. Consegue compreender? Mas o povo, aquele povo mais humilde, eram todos com ele. Aí diz o texto que esse povo que antes procurava o João Batista para um esclarecimento, que procurava o João Batista para ser guia, para ser mestre deles, estavam caminhando para seguirem Jesus. Então João Batista diz para esse coração que vai interrogado, né? Se olha, primeiro, se ele está fazendo é porque ele pode, porque ninguém junta tanta gente assim ao seu redor, tanto coração sofrido, tanto coração cabisbaixo, se ele não tiver algo de bom para oferecer, né? Vós mesmos me testemunhais que eu disse, eu não sou o Cristo, mas que sou aquele que foi enviado adiante dele. Aqui a gente para dizer o seguinte, Jesus é o nome da personalidade. O Cristo é como se fosse ali, como é que eu posso dizer, em palavras que todo mundo possa compreender.
É como se fosse ali o trabalho, é como se fosse ali a formação dele. Olha, ele é um Cristo, governador espiritual do órgão. E traduzindo ali para a linguagem ali da época, era o Messias. Era o Messias. Era aquele lá que as escrituras falavam, era aquele lá que todos nós, judeus, né? Entrando aí na personagem, que nós sempre sonhamos que viria um dia nos ensinar sobre as coisas dos céus, nos libertando não do jugo dos homens, mas do jugo de nós mesmos, das nossas imperfeições e da nossa ignorância. E eu já falei para vocês, eu não sou Cristo. Eu já falei isso diversas vezes para vocês. Eu não sou Cristo, mas eu sou aquele que veio preparar o caminho, aquele que veio anunciar a sua chegada, aquele que veio falar para vocês, olha, prestem atenção, voltem-se para si mesmos, se conheçam, para que vocês consigam perceber o Cristo quando ele já estiver por aqui, quando ele começar o seu mandato, o seu ministério. Porque se vocês ficarem clausurados, se vocês ficarem na bolha de vocês com essas tradições deturpadas, essas tradições antigas, essas práticas exteriores, essas capas, essas máscaras, vocês não vão conseguir reconhecê-lo. E essa é uma lição muito importante, porque para a gente nos dias de hoje também, que a gente tem uma coisa muito boba, assim, meio infantil, de achar que a nossa voz mansa, que nem uma companheira nossa, uma grande amiga nossa, costuma dizer pra gente, o nosso passinho vagaroso quando nós adentramos a casa espírita, o nosso dizer, meu irmão, sabe? Essas coisas assim que a gente costuma dizer, esses estereótipos que a gente costuma achar que justificam, o que caracteriza uma pessoa altamente evoluída, espiritual altamente evoluída, sabe? Essas capas muitas vezes que a gente coloca, a gente não tira, não, isso é bobagem, no todo não, porque nada se perde, pode marcar aí um começo de uma transformação. Assim como o batismo imergido na água era um começo de uma transformação mais profunda, consegue compreender? Mas a exortação é o seguinte, não coloque capas, não se coloque máscaras, a fim de parecer para o outro que tu és uma pessoa purificada, utilizando a palavra aí, para a gente contextualizar, para a gente se sentir dentro do texto. Entende? Você, para ser um espírito evoluído, você não precisa falar manso. Para mostrar que você já aprendeu alguma coisa, você não precisa andar devagar. Tem uma coisa que eu trago comigo, que uma pessoa muito querida me disse, que eu não vou lembrar a obra agora, me cobrem depois, talvez eu coloque na descrição do vídeo. Mas que ela disse exatamente o seguinte, que 3 espíritos evoluídos, espíritos puros, em uma determinada literatura, apareceram para determinada pessoa. E um era super calmo, tinha uma voz muito doce, uma voz muito aveludada. O outro era muito, assim, científico, era muito culto, era muito, sabe? E o outro era muito bruto, era preto no branco. Aí disse que a pessoa que estava lá aprendendo disse assim, não, mas esse cara, esse espírito é um espírito evoluído. E a pessoa que estava ensinando ele, né, na ocasião disse assim, sim, ele é um espírito evoluído. Viu? Conseguem compreender? Então, no nosso processo de evolução, nós vamos nos deparar com muitas circunstâncias. Mas o que os Espíritos nos dizem constantemente seja você, mas com uma pitada de perseverança e de vontade de querer ser melhor.
Não ser melhor que o outro, mas ser melhor que você mesmo todos os dias. Todos os dias. E atentar para essas capas que nós costumamos colocar em nós mesmos durante a nossa trajetória, durante a nossa jornada. Porque não precisa, você está numa escola. Você está numa escola. O seu amigo que erra está numa escola. Vamos voltar ao texto para encerrar. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve se alegra profundamente por causa da voz do noivo. Portanto, esta alegria se completou em mim. É necessário ele crescer e eu diminuir. E aqui, para encerrar, a gente volta a falar o que nós já falamos aqui no início do vídeo. Às vezes a gente pensa que é a personalidade. A personalidade, aquele que batiza, precisa desaparecer para que o Cristo cresça, para que o Cristo fique maior, mais conhecido, mais famoso. E não é isso. O evangelista está querendo chamar a nossa atenção para o seguinte, para a ideia. É necessário que esse simbolismo aqui meu, isso aqui que eu faço com vocês, que está caracterizando essa mudança de pensamento, essa mudança de paradigma, essa mudança de rotina, essa mudança de comportamento, de batizar vocês imergindo-os na água, seja suprida ou seja passada para uma ideia de conversão ou de purificação mais profunda. E quem tem isso para ensinar vocês não sou eu, porque aqui eu também sou aluna. Quem pode ensinar vocês isso com propriedade é Ele, é o Messias, é Jesus. Kardec perguntou para os espíritos qual era o exemplo mais perfeito de homem de bem que nós já vimos ou que nós já conhecemos aqui na Terra. E os espíritos disseram: Jesus. Jesus é o nosso modelo. Jesus deve ser o nosso exemplo para resolver aquela briga em família. Jesus deve ser o nosso exemplo para resolver aquela briga no trabalho. Jesus deve ser o nosso exemplo de como nos comportar na casa espírita. Jesus deve ser o nosso exemplo de como nós devemos agir diante da sociedade. Jesus deve ser o nosso exemplo de como nós devemos agir diante de nós mesmos, com responsabilidade naquilo que viemos fazer, de nos melhorarmos interiormente, de melhorarmos ou educarmos os nossos sentimentos, de querermos ser, com tudo que temos, homens de bem. É isso, meus amigos. Muito obrigada, que Deus nos abençoe nessa jornada, que a gente consiga fazer tudo isso que está aqui nesse livro que nós pensamos ter a sua importância maior quando nós folheamos assim, mas à medida que nós vamos lendo, vamos aprendendo, nós percebemos que esse livro ele está escrito em tudo, nas estrelas, nas flores, nas pedras, e que a gente tenha esse olhar sensível para lê-lo, ok? Um beijo grande, brilha a sua luz, paz e bem, doçura e alegria para as nossas vidas. Um beijo.